Vamos nessa. Pode ir? Pode. Fala, jovens idosos! Eu sou o Vini Bego e esse é o Cena 2K. E hoje a gente tem uma presença ilustre no nosso podcast. José Rodrigues Mal Júnior, o meu professor de história e o vocalista da banda Garotos Podres. Muito bem-vindo, Mal. Obrigado por estar aqui. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que vai passar o programa, nem o horário que vocês vão assistir. Mas estou aqui, né, nessa manhã chuvosa de terça-feira à noite, né, para bater um papo, né, falar sobre diversas coisas, né, falar aquilo que for de interesse do pessoal que está batendo papo comigo. Maravilha. Roda a vinheta. E hoje quem chegou junto com o Cena 2K foi a Ordai, que tá sempre com a gente aí. E agora eles têm uma novidade, eles estão trabalhando com óculos também. Olha que maneiro os óculos dos caras. E olha que da hora. A gente vai fazer um sorteio de um óculos desses para vocês. Como que vai funcionar? Vocês seguem o arroba do Garotos Podres, o arroba da Ordai e o arroba do Cena 2K. Daí é só seguir o que tiver embaixo aqui na descrição, que a gente vai fazer um sorteio animal para vocês, beleza? Valeu! Ah, Ordai, ela tá localizada no bar Green School, em São Bernardo do Campo. E no Supra direito. Demorou? Valeu! Que prazer ter você aqui em nossa casa, Mal. Que legal. Ficou um tempão para a gente conseguir gravar. Aquela correria besta de professor, né, da aula durante a semana, fim de semana ensaiando, tocando e tal. E acho que desde o fim do ano passado que a gente tá conversando, né? E agora sobrou um tempo. Não, vamos lá, senão a gente não acaba não gravando. Então eu aproveitei. Vamos semana que vem, pá, e marcamos hoje. Né? Então estamos aqui pro bate-papo. Que bacana. Como que é conciliar a vida de banda e a vida de professor? Olha, é bastante difícil, né? Porque você fica bastante sobrecarregado, né? Porque dar aula é uma coisa que ocupa muito espaço, né? Porque você não trabalha apenas na sala de aula, porque Sim. Você tem corrigir prova, trabalho e preparar a aula, tal. Então você trabalha em casa. Eu ia perguntar isso, leva o trabalho para casa. É um saco. Não vejo a hora de me aposentar, porque realmente é uma coisa muito cansativa. A banda, que é a atividade mais prazerosa, né? Da aula eu gosto, eu não gosto da burocracia, tal, certo. Que envolve a atividade docente. E a banda, que é mais atividade mais prazerosa, também envolve bastante trabalho, porque é uma rotina de ensaio, gravação, clipe, não sei o que, show, viagem. Então, você acaba muitas vezes trabalhando de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, não tem muito horário. Não tem hora. Mas quem gosta tem que estar na luta. Exatamente, exatamente. Então você gosta de dar aula, você não gosta da burocracia que já era junto, né? É mais ou menos assim, dar aula é uma coisa assim muito interessante, né? Principalmente quando você pega turmas que é um pessoal interessado, que digamos assim, ajuda com que você desempenhe, né? Então, geralmente, o professor é aquele profissional que gosta de dar aula, né? Agora, a burocracia que envolve a atividade docente é uma coisa que está se tornando cada vez pior. Porque com o advento da informática, ao invés de diminuir a burocracia, parece que a burocracia aumentou. Entendi. Que cada vez mais algum burocrata imbecil inventa um novo tipo de relatório, uma nova rotina, uma nova forma de entregar nota, diário, não sei o quê, só para encher o nosso saco, cara. Então, a informática, na minha opinião, é uma coisa... piorou, né? Por exemplo, supomos que eu precisasse ir ao médico. Antigamente, eu pegava atestado médico e entregava no departamento pessoal, né? Hoje não.
Hoje eu tenho que entrar num site lá do governo federal, tenho que abaixar um aplicativo no celular e fotografar o atestado e colocar na plataforma e tal. E se errar... Perdeu os dias. Se errar, o problema sou eu o errado. Entendi. Então, aquele trabalho que antigamente era um funcionário do departamento pessoal que fazia, agora sou eu. Então, é uma bosta. Uma bosta, cara. A burocracia, ela é um problema da informática, né? De alguma forma, todos nós nos tornamos cada vez mais escravo da informática. Às vezes até brinco com o pessoal que algum dia não vou usar mais celular, não vou usar mais computador, não vou usar mais e-mail, vou montar uma estação radiotelegráfica e quem quiser entrar em contato comigo que aprenda código Morse e monte uma estação telegráfica para falar comigo, porque é uma coisa assim terrível, né? Entendi. E tem um lance que eu acho meio perigoso, inclusive. Certo. Que essa dependência nossa da informática, e você trabalha na área, né? Exato. Essa dependência, ela elimina muito a liberdade individual. Eu lembro, por exemplo, quando eu comprei a minha última impressora, eu comprei numa loja física, né? Beleza, comprei impressora comum, jato de tinta, tal, não sei o quê, barata, né? Cheguei em casa, liguei o computador, primeira coisa que me vem é propaganda de cartucho de tinta para a impressora que tinha acabado de comprar. É impressionante. Numa loja física. Então, isso daí é meio assustador. Porque eu estou falando uma coisa besta, que é uma questão de consumo, propaganda, que é menos grave. Só que a gente tem que levar isso também para o lado da política. Então, por exemplo, a informática, as redes sociais, né, se tornaram instrumento da política. Então, as big techs, as X da vida, Elon Musk, não sei o quê, se tornaram pessoas que começam a controlar as mentes das pessoas. Foi através das redes sociais que deram um golpe, por exemplo, na Ucrânia. Entendi. Que derrubaram um governo legitimamente eleito e transformaram a Ucrânia num caos. No final das contas, acabaram colocando no poder um palhaço, que é o Zelensky, que iniciou uma guerra que está, digamos assim, eliminando boa parte da própria população ucraniana. Quer dizer, é uma tragédia. Milhões de ucranianos deixaram a Ucrânia, centenas de milhares de ucranianos já morreram na guerra, né? E tudo começou com o quê? Com o Euromaidan, que foi um golpe patrocinado pelas redes sociais, através dos Estados Unidos. Então, é uma coisa terrível. Aqui no Brasil, nós tivemos algo parecido. Sim. Né? Primeiro, a grande mídia começou a fazer uma campanha contra o Lula, ainda no primeiro governo Lula, lá por 2005, que era toda aquela história do mensalão, né? Em 2005 não era tão forte assim ainda. Estava começando, né? As redes sociais ainda não eram tão fortes, mas a mídia já começou uma campanha sistemática de insuflar o ódio na população. Entendi. Né? E quase que quiseram fazer o impeachment do Lula lá em 2005, certo. Com a história do mensalão. Daí o Lula se reelegeu, tal, fez 4 anos, a Dilma se reelegeu primeiro, né? Depois se reelegeu, e lá por 2013 que é o que o bicho começa a pegar. Né? É mais forte. Um movimento, digamos assim, legítimo, de grupos de esquerda, o movimento do passe livre, que era contra o aumento das passagens de ônibus, e a grande mídia, e os meios de comunicação e as redes sociais que começavam a ter um peso, ganharam esse movimento para a direita.
Entendi. Né? E aquilo foi crescendo, foi sendo insuflado até que em 2016 o primeiro golpe, que foi o golpe contra Dilma. Né? Aham. Um processo de impeachment onde não havia crime de responsabilidade, era um golpe. Né? Você, como professor de história, quando você viu isso, você já viu que tava foda. Não, isso daí ficou muito claro. 2013 a coisa ainda não estava clara. 2013, 2014, que é a época da Copa e tal. Mas 2015 a coisa ficou bem clara. Né? Tipo, o Aécio Neves, que tinha perdido a eleição, já reclamando que ele perdeu por uma margem pequena. 15 dias, a Dilma tinha acabado de assumir, já começa a manifestação contra a Dilma. Então, uma coisa bem esquisita. E aquilo era um golpe, né? E que nem o áudio do Romero Jucá, né? Uhum. Com Supremo e tudo. E falando que os comandantes militares iam garantir. Então, os militares estavam por trás do golpe já. Entendi. Né? O resultado do golpe de 2016 foi entregar a Petrobras. Então, fatiaram a Petrobras, refinarias foram privatizadas. Quer dizer, eles não privatizaram a Petrobras inteira, mas eles fatiaram e privatizaram partes, a distribuidora da Petrobras. Então, foi uma coisa assim terrível. A reforma da trabalhista, que gerou bilhões de empregos, na verdade. Uhum. Tem emprego sobrando. Né? A reforma da Previdência, que gerou trilhões de lucro. Você entende? Quer dizer, todo mundo ferrado nesse país. Né? E em 2018, como havia possibilidade do Lula vencer as eleições, mesmo preso, a continuidade do golpe, é mais um golpe, 2018, que levou à eleição do Pestilento. Entendi. Né? O Pestilento foi o cavalo de Troia dos militares. Não é que o Bolsonaro trouxe os militares para o poder. Os militares usaram o Bolsonaro para chegar ao poder. Entendi. Né? E nós tivemos 4 anos desastrosos. Né? E depois desses 4 anos, conseguimos vencer as eleições por uma margem muito pequena de votos. E em janeiro, quase deram um golpe militar. A nossa sorte é que o pessoal era muito incompetente. Entendi. Né? Um golpe militar liderado por pessoas da estatura de General Heleno. Você entende? Um bando de incompetente. Né? Bolsonaro liderando o golpe. Quer dizer, só podia dar errado. Foi a nossa sorte. Que se o golpe triunfasse, nós estaríamos vivendo numa ditadura que talvez fizesse da ditadura militar 64 brincadeira de criança. Ô Mal, você nasceu na ditadura? Eu nasci em 63, né? Então, praticamente nasci um ano antes da ditadura, né? Mas viveu a ditadura inteira. Cresci na ditadura. Quando era criança, lógico que eu não lembro muita coisa. Você era daqui mesmo? Eu sempre morei em Mauá. Ah, você era de Mauá. Daí eu mudei para São Bernardo em 98. Ah, né? Entendi. E eu comecei a ter uma noção do que era a ditadura no Brasil, ou perceber que vivia numa ditadura, quando eu já era adolescente, lá pelos meus 14 anos, em 77. 77. Pai e mãe eram políticos? Como que Não. Então eu comecei a ter noção de que a gente vivia numa ditadura, né? E até engraçado, né? Minha primeira experiência foi a seguinte, na época eu era aluno de 8ª série e estava ocorrendo a greve dos estudantes de 1977. Certo. Que era uma greve de estudantes universitários.
Daí, em 77, estava ali perto da Estação da Luz, com um caderninho debaixo do braço. Daí já chegaram 3 sargentos da aeronáutica, me enquadraram, né? Eu assustado, lógico, né? E porque para os caras não tem muita diferença um moleque de 14 e um moleque de 17, né? Mas deu para perceber que eles ficaram constrangidos quando pegaram minha carteirinha da escola e viram que eu só tinha 14 anos, né? E nesse momento eles deram um break. Daí eles viram que não vou fazer nada com o moleque. Mas é interessante que era uma época, tem até uma charge da Folha de São Paulo, que era um policial de choque grandão, pegando um cara magrinho, pequenininho, daí no balão do pequenininho. Eu juro que eu sou bandido. Daí no balão do policial. Ah, bom, pensei que você fosse estudante. Então, ser estudante era perigoso, né? Mas mesmo assim, nessa época, 14 anos, tal, aquela coisa de se matar a aula, tal, e ver manifestação, sentir o gás lacrimogênio, cavalaria da polícia de choque. A primeira vez que eu corri da polícia foi na greve de 77. A gente estava ali perto do metrô São Bento. Você já tinha uma galera que estava junto com você nessa época? Pessoal que estudava comigo. Legal. Perto do metrô São Bento. Daí passou uns soldados da polícia do exército com aqueles cacetetes de madeira de 1 metro. Tal. Nossa. Daí o colega meu resolveu tirar o sarro dos caras. Né? Tipo, Não. 1, 2, 1, 2. Daí olho para trás, só vejo os caras virando, pondo a mão no cacetete e a gente correndo, aquele barulho de coturno, né? Você não para olhar para trás, você só mas dava para ouvir o barulho. Daí, estação São Bento, a gente pulando 4 em 4 degraus, tal, chega na roleta, nem sabia se ainda estava atrás da gente, mas você não vai parar de correr. Chega no bloqueio, né? O rolete, você pula a roleta, só para de correr dentro do trem, porque não dava para continuar correndo. Porque se desse, continuava correndo. Mas a primeira impressão que eu tive, né? Da repressão, de começar a perceber que tinha alguma coisa errada. Depois, alguns anos depois, eu vim estudar aqui em São Bernardo, na Lauro Gomes. Então, nas greves 79 e 80 dos metalúrgicos, eu era aluno do curso de mecânica, na Lauro Gomes, que fica bem em frente ao Paço Municipal, sim, onde tinha muitas manifestações dos metalúrgicos em greve. A escola está num morro, tem o Paço Municipal, e no outro morro está o estado da Vila Euclides. Sim. Do outro lado, Vila Euclides. Então, eu lembro que a gente fazia, a gente matava a aula para ver greve, porque aquilo era notícia. Para ver greve, para ver assembleia, tal, ver manifestação, tal. Nessa época, os helicópteros sobrevoavam o estádio da Vila Euclides e passavam em cima da Lauro Gomes, da escola que eu estudava. Entendi. E a gente, moleque, né? Tipo, os helicópteros com uma metralhadora .50 em cada porta, caraca, apontando pra gente. E a gente, olha que legal. Tava nem sabendo, assim. Né? E aquela coisa, né? Tipo, era um outro aprendizado, porque você chegava em casa, ligava a Rede Globo, porque a greve está acabando, não sei o quê, os operários da empresa tal já voltaram. Daí no dia seguinte, manifestação gigante. Daí falou, opa, tem alguma coisa errada. Exato. Né? Nessa época a Globo manipulava um pouco a informação? Lógico, sempre, tinha como, né? Sempre foi. Sempre. E o que é pior, antigamente não existia computador, cara. Não tinha. Não tinha nada. A informação na rádio e TV... não vou falar, não tinha internet, não tinha nem computador. Exato. Então, computador era só aquelas coisas gigantescas, né? Microcomputador não existia. Então, acesso à informação
era muito aquela coisa na rua. Né? E assim, por exemplo, durante essa greve, muitos policiais tiveram problema de deslocamento de coluna, porque eles usavam aqueles cacetetes de madeira pesado, e quando iam bater nos operários, coitadinhos, acabavam deslocando a coluna. Então, imagina a paulada. Imagina quem estava levando a paulada. Né? Então, dentro dessa situação, né, de você ver o operário sendo massacrado, né, pelas forças de repressão, você tem que escolher um lado. Né? Então você se solidariza, obviamente, com a classe operária, com o mais fraco, tal. Né? Então a gente É que deve ser muito chocante essa cena. Não, e era bomba de gás. Por exemplo, aqui a Igreja da Matriz, né? Eu lembro que foi assim, o sindicato, agora não lembro, foi 79 ou 80, acho que foi 80. Houve intervenção do sindicato, do governo no sindicato. E que o Lula foi preso, tal, e foi proibido ter assembleia no estádio Vila Euclides. Daí o pessoal fez a assembleia do sindicato dentro da igreja de São Bernardo, porque daí a polícia não teria coragem de entrar para bater em todo mundo. E em frente à igreja o pessoal fez tipo barricada de madeira e tal. Daí eu lembro que eu vou lá ver, né? Tal, né? Daí chegam os blindados da polícia com bomba de gás. Você olha aquilo, barricada tal. Eu lembrei da época que eu tinha uns 12 anos, que eu li Os Miseráveis, do Victor Hugo. Né? Eu falei, revolução. Então, você sabe que aquilo é importante. Né? Entendi. E, ao mesmo tempo, 79, 80, é o período do ressurgimento do movimento estudantil. Entendi. Né? Então, por exemplo, na Lauro Gomes houve eleições para UMES. Né? As primeiras eleições para a UMES, União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, né? Desde 68. E justamente nessa época que estava São Bernardo conflagrado. Então foi uma coisa meio histórica. Né? Você fez parte disso aí? Sim. Você encabeçava essa parte aí? Não, mas assim, mas era amigo do pessoal que era militante estudantil, que era o pessoal que sentava com a gente no fundão. Ah, entendi. Então, você tinha um pessoal que era militante estudantil, tem um pessoal que curtia punk rock, o pessoal se... trocava figurinha, digamos assim. Foi assim que eu tive, digamos assim, primeiro contato com algum tipo de literatura marxista através de jornalzinho de organizações da esquerda estudantil. Né? Então era bem, um aprendizado. Né? Isso tem efeitos colaterais, por exemplo. Quando eu arrumei meu primeiro emprego, tinha meus 19 anos, tal, a primeira coisa que eu fiz foi correr para o sindicato para me filiar no sindicato, porque para mim ser membro do sindicato da minha categoria era algo como se tornar gente grande. E qual que foi o seu primeiro emprego? Fui bancário. Foi bancário? Bancário. Trabalhei no Bradesco, em Mauá, tal. Então, é aquela coisa de você se sentir gente grande. Né? Então, foi uma experiência assim, muito interessante. Né? E um detalhe, né? Esse período que nós estamos falando, com toda essa violência, toda essa repressão, era o período final da ditadura. Era o período em que a coisa não era tão violenta. Entendi. Se fosse uns 10 anos antes, ou até menos, né? Uns 5 anos antes, provavelmente eu ou muitos colegas nossos teríamos sido presos ou mortos. Não estariam aqui para contar a história. Não estaremos aqui para contar a história, porque esse período era um período em que a sociedade brasileira era uma ditadura, era uma sociedade violenta, mas não era o período mais terrível, porque o período mais terrível foi de 68, do AI-5, não foi nem 64, foi 68 com o AI-5,
até 79, mais ou menos, que é o período da lei da anistia. De 79 a 85 é um período de distensão, como nós chamávamos. Né? Entendi. Agora, a gente tem que ter a seguinte clareza. O Brasil é uma sociedade extremamente autoritária. Né? Então, mesmo nos períodos de normalidade democrática. Né? Então, a democracia no Brasil é o período entre uma e outra ditadura. Né? Portanto, aproveitem. Mas mesmo nos períodos de normalidade democrática, o caráter autoritário da sociedade brasileira é bem marcante. Por exemplo, em tese, estamos num período de normalidade democrática. Basta ver o que a polícia do Tarcísio está fazendo. Entendi. Colocaram no comando um tal de... Esqueci o nome, não vou nem falar o nome do infeliz, que é um cara que é adepto do assassinato em massa de pessoas, entende? Tipo, o número de mortos pela polícia em um ano aumentou 138%. Quer dizer, isso num regime democrático. Imagine se tivéssemos uma ditadura. Entende? Você acha que um dia acaba isso ou não? Sempre vai ficar nesse cabo de guerra, assim? Eu acho que é o seguinte, ou os trabalhadores se organizam e impõem um regime onde as relações políticas e sociais sejam minimamente civilizadas, ou nós vamos continuar vivendo na barbárie. Tá? Entendi. Por exemplo, o grupo de extrema-direita que estava no poder até 2 anos atrás, né? Menos 1 ano e meio atrás, era um grupo que era totalmente contra a ciência. Né? Um negacionismo de tudo aquilo que é considerado científico. Né? Inclusive contrário à preservação do meio ambiente, etc. Tal. Estamos colhendo o resultado disso agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com as enchentes terríveis que estão acontecendo lá. Né? O governador e o prefeito do Rio Grande do Sul são bolsonaristas. O governador reservou R$50 mil, cara, para prevenção de catástrofes. R$50 mil, se você não compra um carro. Não é nada, né? Você entende? Quer dizer, enquanto essa direita mesquinha existir, nós vamos estar numa situação muito difícil. Muito difícil. O povo gaúcho sofrendo no Rio Grande do Sul. Tá? Aqui em São Paulo, o povo paulista sendo assassinado nas ruas, na Baixada Santista, por uma polícia homicida. Né? Então, qual é o papel, digamos assim, da esquerda no Brasil, dos trabalhadores aqui no Brasil? Civilizar a sociedade. Entendi. Né? Todas as pautas da esquerda, que muitas vezes as pessoas até criticam negativamente, por exemplo, as chamadas pautas identitárias, não sei o quê, direito das minorias, das mulheres, tal, são pautas civilizatórias, que são necessárias. Sim. Então, nós da esquerda temos esse pesado fardo, levar a civilização eliminando a direita do cenário político. Enquanto esses animais que estão aí só para se locupletar, para viver na farra, na esbórnia, comendo Viagra como se fosse pipoca, prótese peniana com picanha e lubrificante íntimo e que mais? E leite condensado. Esses caras são um bando de vagabundos que estavam vendendo joias lá nos Estados Unidos. Quer dizer, porra, um general do exército se fotografando na imagem do
do espelho vendendo material roubado, cara. Um general do exército, ladrão, cara. Né? Como é que quem vende material roubado? Receptador, cara. Que absurdo, cara. Então, essa direita, ela é a barbárie. Então, eles, se depender da direita, eles estabelecem uma ditadura para poder roubar até não poder mais, para fabricar cloroquina, empurrar cloroquina para ganhar dinheiro, ganhar $1 para cada dose de vacina. É uma cambada de vagabundo. Ô Mal, de 77 para agora, então você não enxerga uma melhora, você enxerga uma piora. Ou tipo assim, rola um gráfico assim, melhoras e pioras, melhoras e pioras. Eu acho que tem sim uma senoide, essa coisa do gráfico. Né? Então vamos lá. Principalmente depois de 79, você tem um período de crescimento do movimento social. Certo. Época que surgiu a CUT, surgiu o PT. Então os movimentos sociais estavam em alta. Né? E é o período que acabou a ditadura, a partir de 85, que coincide... Garotos Podres pegou a ditadura, que é de 82, 82. Correto? E antes disso você teve outra banda, Subúrbia. Submundo. Submundo. Que é de 81. A de 81 sofreu alguma coisa com a ditadura ou não? Não chegou porque a gente estava muito no comecinho. Ah, entendi. Né? Mas assim, 95 coincide com o boom do rock nacional. Porque é o período da chamada Nova República e o governo da época tinha que mostrar que a ditadura havia acabado. Então eles não podiam fazer nada. Então eu lembro, por exemplo, nessa época, antes de estudar na USP, eu passei pela FATEC. Então, a época, por exemplo, que o pessoal da FATEC fazia greve e paralisava a Avenida Tiradentes, bem em frente ao quartel da Rota, do lado do regimento de cavalaria, dos 3 batalhões de choque e do lado do comando geral da PM. E a polícia não batia na gente, cara. Caraca. Porque era uma época que pegava mal bater em estudante, porque tinha que mostrar que a ditadura tinha acabado. Ah, então eles davam uma aliviada e ficavam ali... E coincide com a época da ascensão do rock nacional. Antes as rádios não tocavam quase rock. E quando tocavam assim, Magazine, Entendi. O primeiro disco do Titãs, que era Sonífera Ilha. Bem tranquilo. Então, a partir de 85, algumas rádios se abrem para o rock, começa Rede Globo, sabe aquela coisa tipo... os programas de domingo lá, tocava as bandas de rock que faziam sucesso na época e tal. Então, Você lembra a primeira vez que o Garotos Podres tocou na rádio? Lembro. A primeira vez que a gente tocou na rádio foi na 97, num programa visual esportivo Surf Report, do Paulo Lima. Que legal. Né, que depois ele montou a revista Trip. Né? E foi a primeira vez que tocou na rádio. E depois começou a tocar na 97. Aí, tipo... Que era aqui em Santo André. Depois na 89. Ou seja, essa segunda metade dos anos 80 era tão... A abertura era tanta que chegava a tocar Garotos Podres em rádio. Caraca. Né? E então, a época que Camisa de Vênus, todo esse pessoal surgiu, né? Era um espírito meio de radicalidade e tal. E rolava bastante festival nessa época? Olha, foi um período que todos os espaços estavam abertos para o rock and roll. Legal. Né? Mas esse foi um verão, e como todo verão, tem uma duração. Exato. Né? E, infelizmente, a duração foi relativamente curta. Por quê? Em 89, houve eleições. E nas eleições de 89, quase que o Lula foi eleito. A direita conseguiu impedir a eleição do Lula, tirando da cartola, né, um candidato fabricado pela Rede Globo, que é o Fernando Collor de Mello.
E a eleição do Fernando Collor de Mello representou uma reação conservadora. Então, se todos os anos 80 foi um período de ascensão do movimento social, do rock and roll, etc., os anos 90, de maneira geral, foi um momento de refluxo. Entendi. Dos movimentos sociais, da democracia, né? Então foi uma coisa assim meio terrível. Na música, por exemplo, foi a época que começa axé, o sertanejo, sabe aquele sertanejo que era dupla, cantando em falsete e tal, não sei o quê, que era uma forma de deixar esse rock and roll que tinha um espírito mais agressivo, contestador, deixar de lado e colocar música de pessoas que não falam nada, né? O cara cantando música de corno em falsete. Era moda. Corno, minha namorada me chifrou e o meu corno tá doendo. Então, nessa época, então, a gente perde a mídia, mas ainda continua forte, porque quem era do rock continuou sendo do rock. Como sempre. Como sempre. Tipo, anos 70, 60, 70, quando o rock and roll não tinha muito acesso à rádio, as pessoas curtiam. Né? Anos 80 teve essa ascensão do rock nacional na grande mídia e acabou nos anos 90. Mas nos anos 90, as pessoas, quem curtia rock and roll continuava curtindo como sempre. Exato. Né? E os anos 90 foram anos duros, difíceis, né? Governo Collor, impeachment. Você teve uma música que foi Fernando Viadinho. Fernandinho. Na época, o ministro da Justiça queria censurar. E não podia, porque a censura tinha acabado. Eles quase criaram problema com Fernandinho Viadinho. E estou feliz, eu matei o presidente do Gabriel Pensador. Chegaram a ventilar que... Né? Então foi uma... Mas assim, a questão da censura, né? O pessoal que é mais jovem não deve saber. Mas existia um órgão na Polícia Federal que era o Departamento de Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal. Nesse órgão haviam policiais que tinham cargo de censor de diversões públicas. E a função desse censor era analisar letras de música, textos de peça de teatro, de livros, filmes, e aprovar ou não aquilo para o público. Entendi. Okay? Então era uma coisa terrível. Por exemplo, quando ia passar um filme na TV, antes apresentavam um papel que era a aprovação da censura daquele filme. Não podia passar sem aquele certificado da censura. Se não tivesse certificado... É engraçado, tinha um colega meu que ele tinha um cineclube, ele participava de um cineclube, e ele foi apresentar em Mauá um filme soviético, que é o Encoraçado Potemkin. E esse filme não tinha o certificado de aprovação da censura. Daí o cara apresentou o filme, a Polícia Federal ficou sabendo, daí o cara, para devolver o filme, né, ele teve que pegar o carro, sair andando por ruas de bairro, tal, não sei o quê, para não pegar nenhuma avenida principal, porque a Polícia Federal estava caçando ele para apreender o filme. Caraca, meu. A coisa era terrível. Tem uma história, não sei se verdadeira, mas contam que um grupo de teatro resolveu apresentar a peça chamada Édipo Rei, né? Que conta a história do rei Édipo, né? Que havia sido abandonado quando criança e depois ele voltou para a cidade e acabou se casando com a Jocasta, e a Jocasta era a própria mãe dele, etc. Né? E os censores, né, do Departamento de Polícia Federal acharam aquela história um absurdo.
Entendi. e resolveram emitir um mandado de prisão para o autor da peça. Não. O problema com o autor da peça é o Eurípides, que morreu no século IV a.C. Ficou um pouco difícil, né? Então, é uma coisa assim meio estúpida, né? No caso do Garotos Podres, nós no primeiro álbum a gente teve um problema com 2 músicas, Johnny e Vou Fazer Cocô, que foram censuradas, porque tinha vários níveis de censura. Ah, né? entendi. No caso, foi proibida a execução pública, tocar em rádio, esse tipo de coisa. Mas Daí, em show, ok. Ok. Daí, no segundo álbum, que é o Pior Que Antes, que saiu pela Continental, tal, que era uma gravadora grande na época, a Polícia Federal aqui em São Paulo proibiu a execução pública de uma música que é Batman. Né? Daí a gravadora meio que automaticamente recorreu. Daí o pessoal da Polícia Federal em São Paulo acho que não gostou do pessoal ter recorrido e aumentou o nível de censura, quer dizer, proibiu, não podia nem entrar no disco. Caraca! E o disco pronto. Né? Então corria o risco do disco ser todas as faixas riscadas. Nossa! Né? Daí, já imaginou você pegar uma por uma e riscar aquela faixa tal? Nossa! Daí a gravadora recorreu em Brasília, né? E o nosso recurso foi julgado dia 4 de outubro de 88, um dia antes de entrar em vigor a atual Constituição, que abolia a censura preventiva, né? Uhum. A censura prévia. Né? Daí a Polícia Federal manteve a censura, não a proibição, mas a censura, mas que só valia até o dia seguinte, porque dia seguinte já não era letra morta. Então, possivelmente, ou provavelmente, Garotos Podres são autores da última música censurada pela polícia aqui no Brasil. Então, é bem interessante que a polícia tinha esse papel de censurar livros, filmes, peças de teatro, música. É uma coisa assim, coisa tipicamente de ditadura. Uhum. Essa época de censura forçava vocês a escreverem mais sarcasmo, para tipo, não ser pego na censura? Pensar um pouquinho mais do que deixar tão escrachado? Por exemplo, é que o pessoal do punk rock não estava muito nem aí, né? Porque se o cara for se autocensurar, perde totalmente sentido. Exato. Mas no caso do Garotos tem uma música, né, que nós demos um passa-moleque, digamos assim, no Departamento de Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal, que é Papai Noel. Papai Noel. Então, Papai Noel, nós, na hora de gravar, nós gravamos como Velho Batuta. Uhum. Você já foi... já pensando na questão da censura. E o que é interessante, que você está cantando Papai Noel, Velho Batuta, as pessoas entendem o quê? Uhum. Então acabou ficando até engraçado. Exato. Acabou ficando do que... Eu achei que ficou até melhor do que você usasse o que era originalmente. A gente usava. Né? Mas isso daí foi em função da censura. Agora, o que é interessante é que deixou de existir a censura oficial no Brasil. Mas significa que a censura deixou de existir? Não. Entendi. Né? Hoje a censura é exercida de maneira privada pelas big techs. Então, por exemplo, se você pegar YouTube, não sei o que, os caras censuram mesmo. Uhum. Né? E é um tipo de censura que eu acho até mais dura, em certos casos, do que a censura da Polícia Federal, do que a censura oficial. E o que eu acho pior, é um tipo de censura que é irrecorrível.
Porque, assim, antes a Polícia Federal te censurava, você recorria, você podia até entrar na justiça. Agora, o YouTube faz o que bem entender. Entende? E não tem para onde recorrer. O Facebook faz o que bem entender. E eles se colocam como se fosse um tribunal irrecorrível. E tem algumas coisas engraçadas. Por exemplo, no Facebook, né? Eu fiz um texto e no final do texto, né, eu coloquei assinado, mal, pelos podres, coloquei ASS. Uhum. Lá o Facebook censurou o negócio. Eu falei, e na época ainda tinha alguém para conversar no Facebook, mas por quê? O que aconteceu? Ah, não, é o AS. Entendi. Por que é o ASS de assinado? Para a gente é abreviatura de assinado. Mas para o estadunidense é bunda. Então, um detalhe, tipo... Então é uma coisa assim estúpida, cara. O Facebook é estúpido. E o que é pior, a censura do Facebook e do de redes YouTube, sociais, assim. de redes sociais em geral, ela é uma censura seletiva. Se você é um cara de extrema direita que fica defendendo o nazismo, não sei o quê, ninguém vai te censurar. Ou a censura vai pegar leve. Agora, se você é de esquerda, não sei o quê, aí eles vão pegar pesado. Vão pegar pesado, ter uma censura mais sutil, que é diminuir o alcance daquilo que você publica. Uhum. Né? Então, eles não apagam nem proíbem, só que não tem alcance, atinge poucas pessoas. Então, na boa, cara, o que eu vou falar vai parecer absurdo, mas acho que a China está certíssima em não permitir, por exemplo, que o Facebook funcione na China, cara. Entendi. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em criar plataformas de redes sociais, né, que não estejam submetidas a essas big techs que são submissas ao imperialismo. Vamos colocar uma coisa para a gente perceber a gravidade da coisa. Falamos da Ucrânia. E na Argentina? Na Argentina, essa besta que foi eleito presidente, o imbecil, que faz mesa de espírita para conversar com o cachorro que morreu. Não, te juro, não, é sério isso aí, cara. Né? Foi eleito através do quê? Da popularidade que ele tinha nas redes sociais, principalmente no antigo Twitter, agora X. Né? Então, olha o perigo, cara. Olha o perigo. Quer dizer, se elegeu um fascista na Argentina, um fascista que está acabando com boa parte dos direitos sociais, trabalhistas. O pessoal na Argentina está passando fome porque as redes sociais, o X, do Elon Musk, elegeu um imbecil, um louco. Ele mesmo se intitula o louco, é louco. Ô, Mal, você acha que o pessoal é muito manipulado por essas redes sociais, então? Infelizmente, sim. E tem coisa pior, Bruno. O WhatsApp. Porque o WhatsApp tem aqueles grupos de família. Hoje em dia tem gente que se informa através do WhatsApp. E aquilo que o cara recebe de grupo de família do WhatsApp, ou do Telegram, né? O cara está recebendo alguma coisa que não é, que veio do amigo, do parente, do pastor. Então alguém que ele confia está falando, olha... Então ele acredita cegamente naquilo porque está vindo de uma fonte que ele confia. Sim, olha, o Lula é alienígena de outro planeta. Não, cara, se é o meu tio que eu confio que está falando isso, deve ser verdade. Então, as redes de fake news, que é uma palavra que é um neologismo que eu acho terrível, as redes de mentira.
Porque fake news parece que um eufemismo, né? Aham. Quando, na verdade, a palavra mais correta, existe uma palavra na língua portuguesa que define melhor, que é mentira. As redes de mentira, elas interferem nas eleições, e se você for perceber bem, aquele senhor de idade, aquela senhora de idade, que fica, já aposentada, que fica em casa, está direto no WhatsApp, Full time, né? sendo intoxicado, né? Tanto é que, se você for pegar o pessoal que estava nos acampamentos e que invadiu a Praça dos Três Poderes, que está preso lá na Colmeia, preso na Papuda, tal, o número de pessoas idosas é gigante, cara. Entendi. É maioria. Quer dizer, são vítimas desses meios de comunicação, o WhatsApp e tal, que você compra um celular, automaticamente já vem instalado. Pô, meu, tudo que é de graça, desconfia, meu chapa. Você entende? Então, é muita... Então, eu acho que a gente vai ter que pensar, né, daqui para frente, meios alternativos para a gente escapar do domínio de corações e mentes que o imperialismo estadunidense está nos impondo através do controle que eles têm através das mídias sociais que eles criaram. Então é uma coisa... Eu entendo, mas você acha que tem a possibilidade de fazer isso? Se tem possibilidade, eu não sei, mas tem a necessidade. A necessidade. É necessário, mas... Vai ser difícil, mas tem a necessidade. Por quê? Eu lembro quando começou essa coisa do YouTube, eu fiquei maravilhado, né? Pô, que legal, eu tenho acesso a um monte de videoclipe de banda que eu gosto, não sei o quê. Pô, achei genial, né? A gente só está... Quando começou essa coisa de Facebook, antes do Facebook, antigo Orkut, depois Facebook e tal, pô, você fica feliz, né? Pô, que legal, dá para encontrar velhos conhecidos, amigos da época, sei lá, do ginásio, você entende? Então é uma coisa assim bacana, tal. Só que a gente está começando a perceber o lado perverso de uma ferramenta que era algo bom das redes sociais agora. É agora que a gente está percebendo, né? Entendi. Aquilo que é quase que ficção científica, você entende? O Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, você entende? É uma forma de controle de corações e mentes terrível. 2 exemplos que eu dei. Golpe na Ucrânia, que derrubou um governo legitimamente eleito, em grande medida articulado pelas redes sociais. Eleição na Argentina, um fascista eleito pelas redes sociais. Antes disso, a chamada Primavera Árabe, que significou uma tragédia nos países árabes, em grande medida articulada através das redes sociais. Então a gente tem que começar a pensar, porque a gente não pode ficar, digamos assim... o Brexit na Grã-Bretanha, Grã-Bretanha sai da União Europeia, né? Através de uma propaganda da direita nas redes sociais. Caraca. A manipulação dos... Como é que chama? Daqui a pouco eu lembro o nome. Hoje, com seus alunos, a internet atrapalha ou ajuda? Olha, eu acho que mais... Você consegue, posicionar esse seu posicionamento em aulas ou não? Olha, que no Instituto Federal a coisa é bem diferenciada. Certo. Então, tem os alunos do curso superior, né, que é tranquilo, e mesmo os alunos do médio lá são alunos assim bem diferentes, né? Aquele pessoal que
que é estudioso, que está a fim de passar no vestibular, tal. Entendi. É uma moçada que tem acesso à internet e tal, lógico, hoje todo mundo tem, né? Mas é um pessoal que, digamos assim, valoriza a educação formal, a sala de aula, etc. Né? Essa coisa de aluno de direita, não sei o quê, é uma coisa muito pouco. Aham. Né? Os alunos que eu tenho são alunos que têm uma postura mais progressista, no Certo. mínimo, né? Mas em outros lugares a realidade não é a mesma. Certo. Então, por exemplo, a gente ouve falar por aí, né, que tem lugares que os pais estimulam os estudantes contra os professores. Né? Tipo, o professor falou em teoria da evolução das espécies, é capaz de surgir um maluco querendo reclamar que o professor está ensinando coisas absurdas em sala de aula. Imagina, ensinando darwinismo. Então, digamos assim, o bolsonarismo, que é a barbárie militante, né? Ela é uma ameaça. Né? Então, felizmente, no Instituto Federal, essa coisa não rola. Não rola. E também tem outra, né? Você prepara um programa, você tem que trabalhar tal, e às vezes você gostaria de discutir mais coisas, não sobra tempo. Porque é contado. Porque você tem que, para o ensino médio, você tem que acabar trabalhando os conteúdos que os alunos vão precisar. Mais água ali. Que os alunos vão precisar para o vestibular. Entende? Então, às vezes, comentar o que está acontecendo na política tal, às vezes é algo que você fala assim no comecinho da aula, ou no finzinho, ou no corredor. Coisa... Porque senão você não consegue cumprir programa que você se propõe. Né? Entendi. Mas... E é interessante que a extrema-direita no poder, ela sempre investe contra a educação. Nos últimos anos, o governo Temer e Bolsonaro praticamente congelou o salário dos professores. Você entende? Diminuiu investimentos em educação. Aqui no estado de São Paulo, aqui é a barbárie. O governo do estado de São Paulo recusou os livros didáticos que viram de graça do governo federal. Para quê? Para utilizar material online feito pelo secretário de Educação, que é dono Entendi. de loja que vende material de informática, tablet, etc. Você, sendo um professor de história, sofre mais com essas coisas do que um professor de língua portuguesa, matemática, ou é geral? É geral. E no caso aqui no governo do estado de São Paulo, eles impondo aula pronta, material de... Ainda bem que eu não estou... Faz anos que eu saí da rede estadual. Porque está virando a barbárie, cara. Por quê? Você tem um governador que é fascista. Entendi. Que é contra a educação. Porque se nós formos pegar, do ponto de vista estratégico, o que a extrema-direita defende? Tudo aquilo que é anticientífico. Negacionismo, contra as teorias científicas, etc. Tal. A visão religiosa dogmática, né? E quem contradiz esse discurso da direita? A ciência. E onde que as crianças têm o primeiro contato com a ciência formal? É na escola, através do professor. Então, a escola e o professor é inimigo ideológico dessa direita.
Entendi. Né? Então, por isso que ele é tão combatido. Né? Então, o professor, há muito tempo, ele é considerado inimigo da classe dominante. Né? E um detalhe, né? Eu sempre uso como exemplo a Revolução Haitiana, só para lembrar. Em 1789 ocorreu a Revolução Francesa. Saint-Domingue, atual Haiti, era uma colônia francesa. A principal colônia francesa. Uma das colônias mais ricas do mundo. Meia ilha, mas era importantíssima. Produzia açúcar e tal. 90% da população do Haiti era escrava. E da população livre, boa parte era mestiça, que sofria discriminação. Daí ocorre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, basta lembrar o lema: liberté, égalité, fraternité. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade. O principal documento da Revolução Francesa é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que declara que todo homem nasce livre, igual, pleno de direitos. E no Haiti continuou havendo escravidão. Quer dizer, não ia demorar muito para que as ideias da Revolução Francesa chegassem nos ouvidos dos escravos. E no Haiti havia um escravo chamado, o nome do batismo dele é Toussaint Breda, mas ficou conhecido como Toussaint Louverture, que era um escravo letrado. Ele sabia ler, escrever, etc. E que havia lido algum dos clássicos de iluminismo. Entendi. Né? E o Toussaint Breda, ou Toussaint Louverture, acaba liderando um movimento que levanta as massas negras do Haiti contra a escravidão. Depois o Toussaint Louverture é preso, mas o movimento continua. Em 1804, o Haiti se torna independente. Então, olha que interessante. O Haiti é um país que se tornou independente através de uma rebelião de escravos, que foi liderado por um escravo que sabia ler. Um escravo que sabia ler. E movimentou tudo isso. Então, a classe dominante brasileira, que foi formada por mais de 3 séculos de escravidão, ela opera sempre no sentido de impedir que a educação chegue às massas. Ela sabe que o povo pobre e oprimido aprender a ler e escrever é algo muito perigoso. Não é? Na minha opinião, não existe nada mais revolucionário do que a professora primária que ensina as primeiras letras para as crianças, pegando na mãozinha de cada criança, ensinando a empunhar um lápis, ensinando a escrever o abecedário, o a, e, o, u, sabe? É uma coisa assim fantástica, porque essa criança que se torna alfabetizada se descortina para ela um novo universo, o mundo das letras. E cada um vai seguir o seu caminho. Né? Então, nesse sentido, a classe dominante brasileira ela faz de tudo de impedir com que as massas tenham acesso à educação. As massas sempre lutando para ampliar o direito à educação e a classe dominante sempre operando no sentido de restringir. Atualmente, o que se faz? Você passou por esse processo, você foi aluno de escola estadual. Exato. A pobraiada quer diploma, não tem, quer escola, a gente constrói. Quer diploma, a gente dá. Conhecimento, opa, aí não. Aí já é pedir demais, aí já é perigoso. Então, as escolas estaduais de São Paulo, muitas vezes são de nível muito ruim, não é por erro ou incompetência ou falha dos professores, não, é um projeto
Entendi. do governo, um projeto da classe dominante que sabota a educação pública de forma a impedir com que as massas populares tenham acesso ao saber e ao conhecimento. Então, por isso que eu gosto de ser professor, né? Porque ser professor é, de alguma forma, uma forma de ser revolucionário, né? Mesmo porque você está se contrapondo à barbárie fascista. Tipo, eu nem preciso ficar com um discurso ideológico, né? Ou doutrinação ideológica, como a direita fala. Eu não preciso. Se eu ensinar a história... Exatamente. Se eu ensinar a história que está no livro didático, já está de bom tamanho, cara. Entende? Já é algo que vai ajudar as pessoas a ampliar a consciência. Perfeito. É isso aí. Que legal. Enchendo a cara de água com gás. Água com gases. Você estudou na ET, então? Eu estudei Na na época que ET. você estudou na ET, já tinha o Bloco 7 lá embaixo ou não? Você chegou a conhecer o Bloco 7? Não. O que é o Bloco 7? Não conheceu? A ET, na verdade, ela tinha até o Bloco 6, né? Sim, sim. Que é aquele esqueleto. Exato. O Bloco 7 era um bar que tinha embaixo da ET, Ah, tá. que ele foi chamado de Bloco 7. Porque os estudantes Não era da da minha ET... época. Não era um pouco depois, então. Que legal. Muito bom. Uma história... Porra, é história, né? Que sensacional. E Garotos Podres, nessa parte de internet, ajuda ou não ajuda? Como que é? Eu vi que vocês lançaram um clipe novo agora, um single. Vai ter um álbum novo há algum tempo ou não? É só um single? Como que tá isso aí? Então, assim, apesar de todos os problemas que nós falamos nas redes sociais, né, é o que temos para Exato. trabalhar. Né? Então, nós temos a nossa página no Facebook, no Instagram, nosso canal no YouTube, né? E tem também as plataformas de streaming, de música. Spotify, tal. né? Spotify, essas, né? E hoje em dia se tornou o meio por onde se divulga as músicas. Né? Você perguntou de álbum. Né? Eu acho que a forma com que se consome música hoje mudou muito. Certo. Por exemplo, na época que começou o Garotos Podres, era o disco de vinil, bolachão. Né? Depois, década de 90, começa o CD. O CD rapidamente substituiu o vinil. Né? Foi muito rápido essa transição? Foi muito rápido. Digamos assim, o CD começa, acho que começo dos anos 90, década de 90, lá por 92, assim, o CD já estava ultrapassando o vinil. 93, mais ou menos, já estava ultrapassando. E final dos anos 90, o vinil nem se fabricava mais. Entendi. Aí, em 5 anos, o vinil desapareceu. E agora está retornando, mas ainda é uma coisa assim, meio de colecionador, tal, ainda é caro. É caro, né? Não é algo... Depois do CD, surgem as plataformas de streaming. Né? E eu acho muito interessante, porque deve ter muita molecada mais nova que nunca comprou um CD. Nunca comprou vinil, né? Só consome música através dessas plataformas. Né? Exato. Nem conheceu, é isso mesmo. E hoje, na minha opinião, do jeito que está, não compensa gravar um álbum. Ah, entendi. Porque gravar um álbum é uma trabalheira que você nem imagina. Porque assim, você tem que compor pelo menos 10 músicas, ensaiar 10 músicas. essas 10 músicas, gravar essas 10 músicas, o que sai caro. Né? Daí você lança um álbum. Dessas 10 músicas, se uma ou duas forem vinculadas bastante, já está de bom tamanho. É muito difícil lançar um álbum com 10 músicas e ter 10 músicas que vai pegar. Uhum. Né?
Então, eu acho que é muito trabalho para pouco retorno. Entendi. Eu acho que do jeito que está o mercado de música, vamos falar a palavra mercado com todas as aspas possíveis, né? Eu acho que vale mais a pena você faz 2 músicas, Lança. grava, lança uma, faz um clipe, dali a pouco a segunda música você faz outro clipe e lança, divulga legalzinho, daí você grava mais 2. Depois, se o pessoal quiser, você pega, junta essas músicas numa bolacha de vinil ou mesmo num CD, para o pessoal que é fã da banda, que gosta de ter o material físico, e junta e coloca. Mas fazer um álbum, eu acho que, na minha opinião, acho que não vale a pena. Sim. É muito, porque assim, você não imagina o trabalho que é, cara. Você fica anos, cara, para lançar um álbum, cara. Porque imagina, você tem que compor, daí você tem que ensaiar com a banda, daí você ensaia. E muitas vezes a rotina de ensaio é complicada, porque a banda não só ensaia, tem show para fazer. Muitas vezes, fim de semana que você tem show, você não consegue ensaiar, você entende? Então, vai sem. Complicado. Então, eu acho que é mais negócio hoje em dia. E eu acho que é legal, cara. Apareceu 2 músicas que você acha legal, uma, né? Você vai lá, grava, lança, legal, né? Aproveita, faz um clipe, mesmo que seja um clipe simplesinho, tal, mas para divulgar, tal. Dali a pouco você grava mais 1 ou 2 e vai tocando. E vai cara. tocando. Acho que é mais negócio, do jeito que está, com essa forma como que está sendo divulgada a música através das plataformas de streaming e YouTube, não sei o que, eu acho que é mais negócio, cara. Entendi. Eu acho que eu tenho trauma de gravar. Não, o último álbum mesmo que a gente lançou, 2014, que foi na época ainda do Satânico, Dr. Mal, Espião em Secreto, só. Pô, a gente começou a ensaiar em março, abril de 2013. Daí a gente ficou compondo em 2013, começamos a gravar em 14, terminamos de gravar meados de 14, meados para fim de 14, que a gente ficou mais de 1 ano, cara. Caraca, é muito tempo. Só ensaiando e gravando, né? E o álbum saiu em dezembro de 14. A gente começou, sei lá, a ensaiar em abril de 13 e lançou o álbum em dezembro de 14. Quer dizer, é muito tempo. É mais de 1 ano, cara. Mas mudou muito do começo que você começou a gravar para hoje em dia? Hoje em dia está mais fácil? Muito mais fácil. Porque é o seguinte, até uns 20 não, até uns 25, 30 anos atrás, estúdio, todos eles eram digitais. Certo. Então era aquela fita de rolo de 16 polegadas, né? Imensa, né? Era tudo meio na unha, tal, não sei o quê. Daí, da fita de rolo que você fazia gravação e mixagem, ia para uma fita de rolo pequena, tal, que você cortava a fita. Caraca. Não, na mesa de som tinha até um lugar para você passar gilete. Certo. Porque você ouvia pegar. Você saía com a tripinha, assim, com a música. Essa é uma. Então, e era caro pra caramba, cara. Era muito caro. Daí o que aconteceu? Você tem o desenvolvimento da gravação digital. Então, aquele gravador imenso, com aquela fita imensa, passa a ser substituído cada vez mais por um computador. Exatamente. E, no começo, eram computadores que tinham que ter memória bastante, porque eram programas pesados, tal, para a época. Né?
Mas mesmo assim, um computador é muito mais barato do que Toda essa parafernália, Né? esse trabalho manual que tinha antigamente. hoje em dia a mesa está na tela Exato. do computador, você entende? Então barateou muito. Então o custo de estúdio caiu assim barbaridade. Né? Entendi. Outra coisa, então o custo de gravação ficou. Por exemplo, tem gente que consegue fazer gravações muito boas em casa. Exatamente. Hã? Hoje em dia tem isso. Se o cara, o mais difícil muitas vezes é o cara ter um microfone bom, né? Que capte bem, ou uma sala que tem Tem uma acústica legal, né? Mas às vezes o cara pode gravar uma parte no estúdio e outra parte e gravar em casa. Então tem alternativas muito legais. Então o custo de gravação caiu muito. E além disso, anos 80, comecinho dos anos 90, a era do vinil era caro pra caramba. Então, por exemplo, o cara gravar 1000 cópias de um disco de vinil era, sei lá, pegando o custo de gravação, tudo, o cara ia gastar preço de um carro popular, você entende? Pelo menos. Né? Hoje o vinil continua caro, mas as pessoas não precisam mais fazer vinil. Né? As pessoas usam as plataformas de streaming e tal, então que não gasta nada. Entendi. Então eu acho que ficou muito mais fácil para uma banda que está começando, por exemplo, começar a trabalhar. Exato. Né? Começar a trabalhar. Hoje, como você enxerga... Hoje ainda tem cena punk ou não tem mais uma cena punk? Tem. E tem um monte de bandas novas, legais. E é aquela coisa, né? Tipo, o punk rock é uma proposta musical, né? Que é a rebeldia e o aspecto contestador do rock and roll levado ao extremo. Então é uma proposta musical que vai perdurar por muito, muito tempo. Exato. Né? Então você enxerga que está forte ainda. Sim. Que legal. O Mal, o seu nome, Mal é nome ou apelido? Não, é sobrenome. É sobrenome mesmo? Sobrenome. Caraca, que legal. É M-A-O. Né? M-A-O. Qual a origem? É galega. Galega? É que meus avós paternos são de uma localidade, né? Era uma aldeia, né? Que é Val do Mal. Val do Rio Mal. Vale do Rio Mal. Né? E o nome Mal, né? É um nome pré-romano, antes da região ser dominada pelos romanos, né? Certo. Que pode ter vários significados. Não vai dar risada. Não vou. Eu sei que você vai. Pode significar careca. Tá vendo? Aí você forçou? Sem pelo, sem pele. Entendi. Né? Então, provavelmente Rio Mal é Rio Careca. Entendi. Rio sem vegetação. Sem vegetação. Né? E é um nome assim que, como ali é uma região, Galiza, tem uma região que está sempre ali, do outro lado tem a Irlanda, a Bretanha, ali na França e tal. Então, por exemplo, o sobrenome Mal também é muito comum na Bretanha. E tem alguma coisa na Irlanda, na Escócia, que é tudo o pessoal meio que fica, na pré-história, ficava zanzando por ali. Entendi. Né? Que legal. Que bacana. E daí você foi começando a chamar de Mal por causa que era sobrenome. Sobrenome diferente, né? Uhum. Então, quem tem sobrenome Mal, todo mundo vai te chamar do quê? De Mal, É bom que não pega apelido nenhum, né? Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, porque eu tenho 2 sobrenomes que é apelido de todo jeito. Meu nome é Vinícius Cusiol Bego. Então você imagina, de todo tipo tem zoeira, né? Então eu vou tomando. Você fez alguns shows na Europa e nos Estados Unidos? Isso é na Europa. Só na Europa? Estados Unidos não teve? Não.
Como que foi os shows na Europa? Nós tocamos, fizemos 2 mini turnês, Mini turnês. na Europa em 95 e 2004. Em 95 nós tocamos em Portugal e depois nós tocamos na Alemanha, né? E foi muito legal, porque a gente fez todo esse caminho entre Portugal e Alemanha de van. Caraca. A gente acabou rodando assim, tipo 5.000 quilômetros. Passou algum perreio nessa época aí? Pra caramba ali. É. Principalmente essa coisa de tomar todas e dormir na van. Tudo isso daí que toda banda pequena passa quando vai fazer esse tipo de turnê, né? Então a gente tocou, foram, sei lá, acho que uns 13 shows, foi bastante, né? A segunda mini tour que a gente fez em 2004 foi uma tour menorzinha. A gente tocou em Portugal, Espanha e Galiza. Uhum. Né? Também bem interessante, né? Tipo, A recepção da galera... principalmente Portugal, porque Portugal é interessante. Portugal tem aquela coisa da língua. Uhum. Né? Então, o pessoal, óbvio, né, fala português e tal, e entende que a banda está tocando, o pessoal curte as letras e tal. E no caso da Alemanha é o contrário, né? O pessoal não entende o que você está cantando, mas o pessoal na Alemanha gosta muito de banda que cante na língua deles. Ah, entendi. Na língua nativa da banda. Então, por exemplo, se for uma banda da Tailândia que canta inglês, não vai ter graça. Entendi. Para eles, o legal é uma banda tailandesa que cante em tailandês. Entendi. Faz parte da coisa. Então, a Alemanha é muito legal, né? Tipo, agora, Portugal é sensacional. Sensacional, porque você está em casa. Você está em casa. Entendi. Né? E mesmo Espanha, Galiza, também você espanhol ou galego, você se vira bem. Dá para conversar, você entende? Entendi. O pessoal mais ou menos entende o que você está cantando. Uhum. Né? Alguma coisa você até explica, tal, mas o pessoal no geral entende. Então é bem legal. Na Europa, qual que foi o lugar que você mais gostou de tocar? Tem algum lugar assim que tem um... Olha, Lisboa é legal, Porto, né? Vigo, na Galiza, né? Bem legal. Na Alemanha, Berlim, cara. É bacana. Berlim a gente tocou num lugar, em 95, que era o Weisbecker House, né? Que eu acho que é o lugar mais esquerdista que tem em Berlim. Uhum. Né? Então é tipo um prédio ocupado, que tem um pátio interno e no fundo um lugar de show, mas super bem organizado. Ah, é? E no prédio as pessoas moram, no barzinho, que fica na frente, super legal, aquele com estátuas do Lenin, liga, que bacana. Ho Chi Minh, não sei o quê, é muito legal. Que legal. Então, Berlim é muito legal, tipo, Berlim E eu lembro, na Alemanha, eu já tocou numa cidade muito legal também, que é a menor cidade que a gente tocou, que era uma estância hidromineral, Bad Soden-Allendorf. Da gente tocou num centro de juventude, Jugendzentrum. Toda cidade tem, e geralmente é comum ter show nesses lugares. Ah, entendi. Né? E, então, uma cidade bem pequenininha, turística, muito legal. Agora, um lugar que a gente tocou também que foi muito legal, cara, foi o último show que a gente fez na Alemanha em 95, Erfurt. Acho que é Erfurt. Então, assim, a gente tocou que é uma cidade da antiga Alemanha Oriental. E era um centro de juventude, mas meio zoado, assim. Então. Uhum. Daí o último show, eu falei, vamos
Strychnine. Tomei conhaque, cerveja, não sei o que. Reventou. No meio do show, assim, tipo guerra de cerveja, Nossa. não sei o que e tal. Beleza. Tomei banho de cerveja e tal. Daí eu lembro que tinha um pessoal que subiu em cima de uns telhados, né? Eu subi também, né? Daí chegou alguém e me pergunta, ô Mal, como é que você subiu aí? Eu falei, pô, se eu soubesse como eu subi, eu descia. Daí eu lembro que a gente terminou, tal, não sei o quê, tocamos, bebemos, tal, não sei o quê. Daí tomar banho, né? Que no dia seguinte a gente ia aqui para Frankfurt, pegar o voo. Daí, no lugar que a gente tava lá, era meio podrão, não tinha chuveiro, não tinha nada. Nossa. Eu falei, cara, mas não vai dar para tomar banho, cara. Daí eu falei, já sei, vamos tomar banho no aeroporto. Quem sabe tenha chuveiro no aeroporto. Daí chega lá no aeroporto, não tinha chuveiro, nossa. Daí pegamos, era um feriado de segunda para terça, eu acho. Daí pegamos o voo e chegamos, sei lá, quarta-feira de tarde no Rio de Janeiro e tal. E o último banho que eu tinha tomado tinha sido na quarta, tinha sido na segunda e de cerveja. Nossa, já tá com cheiro bom, hein? Nossa, tá cerveja amanhecida azeda. Pensa em voltar para a Europa? Esperamos que sim. Né? Quem sabe esse ano a gente volte. Estamos vendo algumas paradas. Algumas paradas, legal. Aqui na América do Norte já tocou em outros países? Na América do Norte, na América do Não, Sul. América do Sul, América do Sul. Tocamos na Colômbia. Legal. Muito legal. Recepção? Muito legal. Colômbia é muito bom. E muito legal também o Chile. O Chile é bacana? A gente tocou em Santiago. E quando a gente tocou no Chile, uma coisa bem interessante é assim. Primeiro, que a gente ficou hospedado num hostel, que é La Casa Roja, que era um antigo alojamento estudantil que tinha sido aparelho do MIR, um movimento de esquerda revolucionária, né, tal. Então o lugar já tem uma história, por isso que chama La Casa Roja, a Casa Vermelha. Tal. E tocamos lá e nós fomos participar de um programa de TV, de uma TV comunitária, que fica no poblado La Vitória. Seria mais ou menos o que seria aqui no Brasil uma favela, só que ultra organizada. Entendi. Né? Tanto é que tem uma TV comunitária. Né? E é muito legal os afrescos, né? Nos muros da poblado La Vitória, por exemplo, alguns afrescos representando as ações da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que é um grupo guerrilheiro ligado ao PC chileno. E uma das ações que representado no muro é o pessoal da Frente Patriótica Manuel Rodrigues capturando caminhão cheio de comida para distribuir para a favela. Tal, que legal. Né? Então, tinha uma outra casa que virou tipo um museu, onde 2 ou 3 padres tinham sido metralhados pela polícia. Eles moravam no poblado La Vitória e foram pertinho de onde que era a TV que a gente foi. Então, o pessoal muito organizado. Essas histórias você pesquisa ou quando você está lá o pessoal te conta? Não, no caso do poblado La Vitória, né, o pessoal que estava organizando o show já preparou, não, nós vamos fazer o programa em tal rádio, tal, não sei o quê. Ah, entendi. Né, então, e essa história a gente conhece mais ou menos, né? E poblado La Vitória, assim, essa rede de TV, né, consegue atingir cerca de 1/4 da área urbana de Santiago. Caraca. Então, o Chile é um país muito interessante, tem uma esquerda muito combativa e organizada. Entendi. Né? Então, o pessoal que a gente teve mais contato era com esse pessoal que tinha alguma ligação com a Frente Patriótica Manuel Rodrigues. Entendi.
Legal. Mais algum lugar dos... Na América do Sul só. Colômbia E Chile. Né? Então, é bem aquela coisa, né? Tipo, América Latina é outro lugar que a gente se sente em casa, assim como Portugal, né? Aham. Portugal Tá no quintal de casa, né? tá no quintal de casa, né? Tipo, essa identidade, Uhum. né? É que nem quando teve no Chile. Sabe quando o pessoal se esforça para agradar? Aham. Não, primeiro dia que a gente chegou, fazer um churrasco, você entende? Que legal. Né? Aquela coisa assim para confraternizar com a banda. O pessoal latino-americano É bem receptivo, né? E o que é muito interessante é que os povos de Nuestra América, digamos assim, eles têm um carinho muito grande pelos brasileiros. Ah, né? Que legal. E eu acho isso daí uma coisa assim fantástica. Né? As pessoas elas fazem questão de querer ser amigáveis e solidárias. Então eu acho muito importante. Né? Que legal. Já teve um lugar que você não foi bem recebido? Não, acho que sempre. Porque os lugares que em tese não seríamos bem recebidos, o pessoal nem convidou. É verdade. Meu, muito obrigado por essa visita aí, por essa conversa. Acho que. Desculpe a demora, mas a correria que é Não, doida. imagina, a gente entende. Imagina essa correria entre banda e ser professor. Deve ser muito, muito cansativa. Sim. Eu agradeço por você dedicar um tempo pra gente aí e vir bater um papo e contar um pouco da sua história e história de outras vertentes aí. Acho muito legal. Eu agradeço de coração aí. Beleza. Muito obrigado, meu professor de história. Então aí. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Obrigado.